todos, de alguma maneira, a este problema causado pela globalização. Vamos lá. Sociodiversidade, diversidade social. Um problema relacionado com isso que pode cair na prova do ENAD, né? Os fluxos migratórios no mundo atual. Quando na história da humanidade contingentes tão grandes de população se deslocaram entre continentes como hoje, né? Populações inteiras dos continentes, dos países subdesenvolvidos, da África, da Ásia e da América, hoje da América menos, né? Tentam entrar na Europa, nos Estados Unidos. O problema do muro que os americanos botaram na fronteira com o México, né? As barreiras que os europeus tentam botar com os imigrantes, o problema do racismo, da xenofobia, podem cair no ENAD. O que são isso? Reações das populações dos países do antigo primeiro mundo, né? A invasão das populações pobres do chamado antigo terceiro mundo em busca de melhores condições de vida, né? Multiculturalismo e inclusão, né? A fusão das culturas, o fenômeno da influência cultural, né? Provocada pela circulação de informações no sistema global de comunicação, né? Observem como a tribo do skate se veste no Brasil. Aquelas bermudas com a cueca aparecendo, a calça abaixo do joelho, os camisetões. Aquilo ali nasceu em Seattle, nos Estados Unidos. Por que eles usam aquelas roupas ali? Para proteger o joelho do skate. Então baixa a calça, aparece metade da bunda para proteger o joelho do skate. Bota um camisetão com a manga larga para não ralar Aquilo ali virou moda global. Por quê? Porque nós temos um sistema global de comunicações. Algum estilista de moda, observando aqueles jovens, transformou aquilo num produto cultural, num produto da moda, da indústria da moda, jogou na mídia, e hoje nós temos tribos urbanas em países que, em princípio, não teriam nada a ver com skate ou com aquela cultura local da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, né? É um fenômeno global. E como esse, vocês vão encontrar os rastafaris, vão encontrar estilos musicais, formas de vestir, maneiras de se agrupar socialmente, lugares que se frequenta, provocados pela influência cultural de elementos que nos chegam pela mídia, porque a mídia é globalizada, né? Redes sociais e responsabilidade. Redes sociais aqui, eu recomendo, no livro de Sociedade e Contemporaneidade, há um capítulo do qual eu fui o autor, chamado Redes Sociais e Redes Digitais, que trata desse assunto, né? Quando eu falo de redes sociais aqui, não estou falando apenas do Facebook, em processo de falência, Orkut, superado essa semana passada, em número de usuários pelo Facebook ou pela nova rede social que o Google está criando para substituir o moribundo Orkut, né? Estou falando disso também. Mas relações sociais se articulam em rede muito antes da existência da internet. Eu formo redes de relações, né? Para N finalidades, para fins profissionais, para fins de amizade, para fins de qualquer outras coisas. Só que este fenômeno foi potencializado pela internet, pela possibilidade da interação entre indivíduos de quaisquer cantos do planeta, sob suporte da comunicação interativa da tecnologia digital. Então, este é um fenômeno com implicações econômicas, sim, né? Mas com implicações culturais, comunicacionais, sociais, de consequências até hoje pouco compreendidas e pouco estudadas, mas sobre os quais já há muita coisa escrita, sobre as quais também nós temos que nos informar para nos sairmos bem, né, numa eventual questão do ENAD que torne, que nos questione sobre isso. Relação entre público e privado, ética, por exemplo, a maneira como os políticos hoje se relacionam com a coisa pública como se privada fosse, né? O problema da corrupção pode parecer a você que seja um problema brasileiro, mas não é. Em todos os períodos da história da humanidade onde
grandes transformações sociais, políticas e econômicas como essa que nós estamos vivendo aconteceram, as instituições políticas criadas para regular a vida em sociedade, as leis, elas perdem força. E aí, uma dimensão da natureza humana, a ambição pessoal, às vezes desmesurada, descontrolada, escapa ao controle dessas instituições, gerando crime, gerando desvio ético, corrupção, né? E vocês vão observar que, de certa maneira, em vários países do mundo, o problema da corrupção está presente, não apenas no setor público, no setor privado também, né? Quer dizer, pessoas que trapaceiam dentro das suas empresas, um gerente de compras lá que na hora de decidir se vai comprar de um fornecedor e o outro come bola lá para comprar de um, embora o preço não seja melhor, ou a qualidade do produto não seja melhor, está sendo tão corrupto quanto um político que mete a mão no dinheiro público, né? Terceiro setor, né? Quer dizer, o terceiro setor hoje, embora no Brasil esteja um pouco em questionamento, né, essas tais das organizações não governamentais que recebem tantas verbas governamentais, a ponto de deixar uma dúvida se elas são realmente não governamentais, né? Mas há todo um segmento da sociedade civil em escala mundial que assumiu funções que antes eram do Estado. O Estado, tal como nós conhecemos, foi criado lá na Revolução Francesa, na Revolução Gloriosa na Inglaterra, com a independência dos Estados Unidos, revoluções acontecidas nos séculos 17 e 18. E essas instituições são as instituições que nós temos para regular a vida na nossa sociedade globalizada. E muitas vezes as relações econômicas, sociais, políticas e culturais escapam ao controle dessas instituições, ou elas se mostram incapazes de desenvolver políticas de resposta aos problemas sociais, e o terceiro setor, em vários aspectos, surge ocupando esse espaço. Na luta pela preservação do meio ambiente, contra o racismo e a xenofobia, pela paz mundial, no sentido de buscar minimizar os problemas sociais, né? Alfabetização, enfim, diversas políticas sociais que até o século XX eram políticas de Estado, hoje são desenvolvidas por instituições da sociedade civil, né, que compõem o chamado terceiro setor. Relacionado com a globalização, sim, um fenômeno que surge na esteira da falência do Estado, porque o Estado está falindo. Pelo que eu disse, o Estado, tal como nós temos hoje, é uma instituição criada lá no século XVII e XVIII. Poder executivo, legislativo, judiciário, né? Essas instituições e as leis criadas para regular a nossa sociedade estão em dissintonia com essa realidade, né? Biodiversidade, ecologia. Por que a ecologia ganhou a proeminência que ganhou na sociedade e na mídia mundial? Porque o fenômeno da globalização, o impacto das transformações provocadas pela ocupação do planeta pelo ser humano, ocupação, num certo sentido, predatória, criaram problemas que não existiam antes do fenômeno da globalização. Eu pergunto a vocês, né? É possível resolver o problema do efeito estufa isoladamente? Se o Brasil resolvesse bancar o Joãozinho do Passo Certo, né? Acabasse com as queimadas, substituísse todos os automóveis movidos a combustível fóssil por automóveis elétricos, se a gente parasse de usar o gás CFC e outros gases que afetam a camada de ozônio ou provocam o efeito estufa, sozinhos, exclusivamente o Brasil adotasse essa política, estaríamos salvos do efeito estufa ou do buraco da camada de ozônio? Não. Ou seja, se não houver uma política articulada em escala global para lidar com acidentes com gases tóxicos, para lidar com acidentes nucleares, para lidar com soluções para problemas como esses que não existiam até poucas décadas atrás, né? Não haverá solução. Governança corporativa global. Olhem a maneira como os governos do mundo se articularam rapidamente para lidar com a crise de 2008.
Os bancos centrais trocando os telefonemas, fazendo conferências para produzir políticas públicas nacionais, mas articuladas cooperativamente em escala mundial para frear as consequências da crise. Este formato de política pública globalizada, corporativa, digamos, governança corporativa global, isso significa, né? Quer dizer, os governos precisam colaborar para responder não apenas às crises econômicas, mas a outros problemas, como os problemas ambientais, como o crime organizado, que hoje é uma transnacional. Tráfico de órgãos, armas e drogas são os 3 negócios mais lucrativos da humanidade hoje, né? Ou eles se articulam em rede, ou você combate esses problemas em escala articulada por governos do mundo inteiro, ou não há solução, né? Políticas públicas, né? Relacionadas ao problema, a problemas sociais, né? Habitação, saúde, segurança. Se vocês pegarem os principais sites de notícias no Brasil, vocês se abastecerão de informações sobre isso, né? Os projetos habitacionais dos governos, né? Questão de saúde, estávamos votando hoje, estou encerrando, tá? Votaram ontem no Congresso a emenda 29, que define financiamento da saúde no Brasil, tá? Enfim, todos esses problemas, o fenômeno do terrorismo, todos eles são problemas que podem ser melhor compreendidos se observados pelo enfoque da globalização. Então, para encerrar, recomendo a todos que vão buscar lá os seus textos, livros, bibliografias da disciplina de ciência política e da disciplina de sociedade e contemporaneidade, e recomendo daqui até a prova uma leitura rápida, regular e periódica nos sites das agências de notícias Estadão.com.br, Folha.com, o blog do jornalista Ricardo Noblat, e entre outros que vocês vão buscar na internet, né? Procurando se manter atualizados sobre esses tópicos, né? Informações atualizadas sobre esses tópicos permitirão a vocês certamente ter um excelente desempenho na prova de conhecimentos gerais do ENAD. Muito obrigado. Bem, pessoal, depois da fala da professora Mardi, que deu um panorama geral do ENAD, com esclarecimento sobre todos os pontos que vocês devem saber e dominar para fazerem a prova e terem um bom desempenho, eu venho também falar, após a fala do professor Paulo, que nos brindou com um panorama maravilhoso sobre os conhecimentos gerais, especificamente na área da sociedade e contemporaneidade. Eu sou a professora Maria Alice, do curso de Letras, presencial e EAD, e vou falar especificamente agora sobre a disciplina de comunicação e expressão, porque nós estamos falando assim nos eixos, né, que vocês têm que fazer obrigatoriamente. Então, sociedade, o professor Paulo falou, e eu na comunicação e expressão. Eu vou falar, assim, não vou passar pontualmente, vou direto ao assunto, porque acho que nós já tivemos outras falas sobre isso, e depois eu abro para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Como vocês sabem, terão que fazer questões de forma